Olá, meus amigos, tudo bem? É, Continuando aí a nossa leitura de livros, né? E segundo o Olavo de Carvalho, o mínimo que se espera de um intelectual é que ele leia, no mínimo aí uns 80 livros por ano. 80 livros por ano. No Brasil, isso é um desafio, né? Porque geralmente as pessoas não têm o hábito de ler, a maioria não tem o hábito de leitura. Então eu separei, né? Eu calculei aí 80 livros por ano. Se você conseguir aí mensalmente, vai dar em média mais ou menos aí 6 livros por mês, pegando 12 meses aí, né? Em média. Então eu peguei aqui livros de áreas distintas, mas que se intercomunicam, né? Começando por livros na área de humanas, né? Então eu peguei aqui o livro sobre Alexandre o Grande para ler, né? Que tá seguindo a playlist. Introdução à Economia, né? E outros livros aqui que eu peguei, né? Sobre história, psicologia, né? Tem um livro aqui também, A Era dos Reis Divino, né? Que é de uma coletânea. E eu vou ler uma parte também, tá? E História da Civilização Ocidental, que eu também vou ler uma parte, que é do autor Edward McNeill Burns, né, professor de História da Rutgers University. Então, tem também aqui, dentre esses daqui, o que é Filosofia, do Ortega Gasset, e um pouco de psicologia, o que é psicologia clínica. Livros antigos, né, mas que deve agregar em algumas informações aí, tá? Tem alguns livrinhos também na sequência, né? O Mundo Antigo, Economia e Sociedade, tá? Então vocês vão perceber que eu vou sempre trafegar aí entre economia, filosofia, psicologia, história, tá? E aí a gente vai ampliando esse leque aí para outras áreas, como a gente vai se adentrando, né? Até vai ser um desafio, mas eu pretendo também, na minha coletânea aí de leituras, ler a respeito de fisiologia humana, tá? Mas isso aí, aos poucos, eu vou alinhando essas coisas, tá? Eu tenho um livro aqui, que é O Corpo Humano, né? Muito bom, tá? De Fritz Hahn, né? Corpo Humano, Fritz Hahn. Então ele fala um pouco sobre essa parte da biologia, né? A ideia a longo prazo aí é a gente ter aí no canal aí uma verdadeira biblioteca de várias áreas e se embrenhar cada vez mais profundamente nos assuntos. E conforme eu vou lendo, eu vou fazendo vídeos paralelos das leituras, né? E observações de pesquisas que eu ando fazendo, né? Como eu falei, já são mais de 10 anos aí de estudo em filosofia, em outras áreas também. Isso pode ajudar, tá? Isso pode ajudar. Bom, para continuar a nossa leitura, né, nessa sequência genial aí que eu separei, algumas dicas também, né? Devido à dificuldade do brasileiro ler, a maioria não lê nesse país, você pode ouvir eu leio e você ouve. Fica mais fácil. Mais fácil.
né? Você está lá fazendo o seu trabalho, pá, coloca o fone, né? E vai ouvindo. Pode ser mais prazeroso, às vezes até às vezes eu tô de saco cheio e não quero ler, eu ouço um audiolivro, né? Às vezes antes de dormir, né? Ah, eu não tenho tempo para ler livros. Cara, antes de dormir, você para aí em 20 minutos, 10 minutos, 30 minutos do seu tempo aí, coloca um audiolivro, nem que você durma ouvindo o audiolivro, né? Quem sabe consciente sugue isso aí, né? Diz que tem uma lenda, né, que você, dormindo, você ouvindo livros, você consegue absorver, né? São teorias, né? E é isso, é isso. Então, aos poucos a gente vai destrinchando isso daí, tá? Vou continuar a leitura do Ortega y Gasset, né, que é um dos meus livros preferidos, o que é filosofia, agora. E aos poucos eu vou lendo essa sequência aí que eu separei, tá? E aí você, conforme o tempo, a gente vai criar uma playlist aí, várias playlists, né, gigantescas de leituras aí. Então, eu quero que o meu canal daqui muitos anos seja conhecido como uma verdadeira biblioteca aí, com centenas de leituras de livros aí. E também mais pra frente algumas aulas aí, né, na área de filosofia, tá? Bom, então vamos lá. Continuando a nossa leitura, vamos ver o capítulo 3, tá? Do Ortega y Gasset. O que é filosofia? Tá uma ventania lá fora, então acho que o barulho do vento às vezes pode atrapalhar um pouquinho. Deixa eu fechar a janela aqui. Dificultar aí, ó. O vento venta, a maré mareia. O homem pensa, às vezes. Capítulo 3. O tema do nosso tempo, a ciência, é mero simbolismo. A ciência em rebeldia. Por que a filosofia? A exatidão da ciência e o conhecimento. No dia anterior chegamos só um pouco além do umbral do que eu me propunha desenvolver durante as aulas. Eu desejava enunciar as causas imediatas, mesmo sabendo que constitui uma explicação insuficiente, porque há um século se contraiu e estreitou o ânimo dos filósofos, e porque hoje, ao contrário, volta a se dilatar. Só deu tempo de falar primeiro do primeiro ponto. A filosofia ficou esmagada, humilhada pelo imperialismo da física e apavorada pelo terrorismo intelectual dos laboratórios. As ciências naturais dominaram o ambiente. E o ambiente é um dos ingredientes da nossa personalidade. Como a pressão atmosférica é um dos fatores que compõem nossa forma física, se não nos apertasse e limitasse, tocaríamos com o cipício nas estrelas, como Horácio queria. Ou seja, seríamos informes, indefinidos e impessoais. Cada um de nós é metade o que é metade o ambiente em que vive. Quando este coincide com nossa peculiaridade e o favorece, nossa pessoa se realiza por inteiro, sente-se corroborada pelo entorno e incitada à expansão de seu impulso íntimo. Quando o ambiente nos é hostil, como está também dentro de nós, obrigamos-nos
há uma perpétua dissociação e esforço, deprime-nos e dificulta que a nossa personalidade se desenvolva e frutifique plenamente. Isso acontece aos filósofos sob a atmosfera imposta pela tirania dos sovietes experimentais. Não é necessário dizer que nenhuma dessas minhas palavras, que às vezes tem um forte caráter de acusação, significa censura moral ou intelectual daqueles homens de ciência ou daqueles filósofos. Foram como tinha de ser, e foi bastante fértil que tenham sido assim. Não poucas qualidades da nova filosofia se devem àquela etapa de humildade forçada. Assim, a alma hebreia ficou mais sutil e interessante depois da escravidão na Babilônia. E veremos concretamente depois de os filósofos terem sofrido com rubor e desdém dos homens de ciência, jogando-lhes na cara que a filosofia não é uma ciência. Com esse insulto, hoje nos agrada, pelo menos assim, pegando-o no ar, devolvendo dizendo: a filosofia não é uma ciência, porque é muito mais. Mas agora convém perguntar: por que se produziu esse novo entusiasmo dos filósofos por sua filosofia? É essa confiança no sentido de seu labor e esse ar resoluto que nos leva a ser filósofos sem medo nem timidez, a ser filósofos, diríamos, impudicamente, audazmente, jovialmente. Dois grandes fatos, a meu ver, favorecem essa mutação. Vimos que a filosofia tinha ficado reduzida basicamente à teoria do conhecimento. Assim se intitulava a maior parte dos livros filosóficos publicados entre 1860 e 1920. E eu notava o fato demasiado surpreendente de que nesses livros, assim titulados, não se encontrasse jamais colocado a sério a questão, abre aspas, o que é conhecimento, fecha aspas. Com isso, um pouco e mesmo um muito monstruoso, surpreendemos aqui um desses casos de cegueira determinada que a pressão do ambiente produz no homem, impondo-lhe, como evidentes, indiscutíveis, certos pressupostos que são precisamente o que mais conviria discutir. Essas cegueiras variam de uma época para outra, mas nunca faltam. E nós temos a nossa. A razão disso vai nos ocupar outro dia, quando virmos que o viver se faz sempre des e sobre certos pressupostos, que são como o solo em que nos apoiamos para viver ou do qual partimos. E isso em todas as ordens, em ciência como em moral e política, como em arte. Toda ideia é pensada e todo o quadro é pintado desde certas suposições ou convenções tão básicas, tão óbvias para quem pensou a ideia ou pintou o quadro, nem sequer repara delas. E por isso mesmo não as introduz em sua ideia nem em seu quadro. Não as encontra ali postas, mas exatamente supostas como que deixadas para trás. Por isso, às vezes, não entendemos uma ideia ou um quadro. Falta-nos a palavra do enigma, a chave da convenção secreta. E como repito, cada época, vou precisar mais, cada geração, parte de suposto mais ou menos distinto, quer dizer que o sistema das verdades e dos valores estéticos, morais, políticos, religiosos tem inexoravelmente uma dimensão histórica, são relativas a certa cronologia vital humana. Valem para certos homens e nada mais. A verdade é histórica. Como, não obstante, a verdade pode e tem de pretender ser supra-histórica sem relatividade absoluta? É a grande questão. Muitos de vocês sabem já que, para mim,
resolver dentro do possível essa questão constitui, abre aspas, o tema do nosso tempo, fecha aspas. O suposto indiscutível e indiscutido que o pensador, de 80 anos atrás, trazia introjetado era que não há outro conhecimento do mundo, sensu stricto, além da ciência física. Não há mais verdade sobre o real além da verdade física. Fecha aspas. No outro dia, entrevimos vagamente que talvez exista outros tipos de verdade, entre aspas, e que a verdade da física, entre aspas, mesmo isso visto de fora, tem certamente duas qualidades admiráveis: sua exatidão e o fato de ser regida por um duplo critério de certeza, a dedução racional e a confirmação pelos sentidos. Mas essas qualidades, mesmo sendo magníficas, não basta para assegurar que não haja um conhecimento mais perfeito do mundo, um tipo de verdade, entre aspas, mais alto que a ciência física e a verdade física. Para afirmar isso, seria necessário desenvolver em toda a amplitude a pergunta, que seria aquilo que chamaríamos de conhecimento exemplar, protótipo de verdade. Se tomássemos precisamente o sentido que a palavra conhecer tem em si. Protótipo de verdade. Se tomássemos precisamente o sentido que a palavra conhecer tem em si, só quando soubermos o que é, em sua significação plena, conhecimento, poderíamos ver se aqueles que o homem possui têm ou não essa significação, ou se meramente se aproxima dela. Enquanto não tiver isso, não se pode falar a sério de teoria do conhecimento. E, com efeito, como a filosofia dos últimos tempos tem pretendido ser somente isso, acaba que não foi nem isso. Entretanto, a física crescia, e nos últimos 50 anos chegou a uma amplitude de perfeição tais, a um grau de precisão e a esfera de observação tão gigantesca, que foi preciso reformar seus princípios. Digo isso para quem pensa, vulgarmente, que a modificação de um sistema doutrinal indica pouca firmeza de uma ciência. A verdade é o contrário, porque os princípios de Galileu e Newton eram válidos e que foi possível o portentoso desenvolvimento da física. E esse desenvolvimento chegou a um limite que se fez imprescindível ampliar, purificando-os daqueles princípios. Isso trouxe a crise de princípios, fecha aspas, o Grundlagenkrise, da qual a física padece hoje, que é uma venturosa enfermidade de crescimento. Não sei por que costumamos a entender a palavra crise, fecha aspas, com um significado triste. Crise não é senão mudança intensa e profunda. Pode ser mudança para pior, mas também pode ser mudança para melhor, como acontece com a atual crise da física. Não há melhor sintoma de maturidade em uma ciência que a crise de princípios. Ela supõe que a ciência está tão segura de si que se dá o luxo de submeter brutalmente seus princípios a uma revisão, ou seja, exigir deles maior vigor e firmeza. O vigor intelectual de um homem, como de uma ciência, se mede pela dose de cepticismo, sem dúvida que é capaz de digerir e assimilar. A teoria robusta se nutre de dúvida, e não é nela uma confiança ingênua que não experimenta vacilações. Não é uma confiança inocente, mas a segurança no meio da tormenta, a confiança na desconfiança. Certamente é aquela confiança que triunfa desta sobre ela.
que mede o vigor intelectual. Em contrapartida, a dúvida não subjugada, a desconfiança não digerida é neurastenia. Nota de rodapé. Neurastenia, perturbação mental caracterizada pela debilidade do sistema nervoso com sintomas de tristeza, perda de memória, dificuldade de pensar e possivelmente dores de cabeça. Os princípios físicos são o solo dessa ciência. Sobre eles caminha o investigador. Mas, quando se faz preciso reformá-los, não pode ser reformados desde o dentro da física. E é preciso sair desta. Para reformar o solo é preciso, evidentemente, apoiar-se no subsolo. E por isso os físicos se viram obrigados a filosofar sobre sua ciência e, nesse aspecto, a preocupação filosófica dos físicos é o fato mais característico do momento atual. Desde Poincaré, Mach e Durkheim até Einstein e Rayleigh, com seus discípulos e seguidores, foi-se construída uma teoria do conhecimento físico feito pelos próprios físicos. É claro que todos eles receberam grande influência do passado filosófico, mas curioso do caso é que, enquanto a própria filosofia exagerava seu culto à física como um tipo de conhecimento, a teoria dos físicos acabava descobrindo que a física é uma forma inferior de conhecimento, a saber que é um conhecimento simbólico. O diretor do Cursal, contando os cabides do guarda-roupa, verifica se o número de casacos e, sobretudo, que serão pendurados no cabides. E, graças a isso, conhece aproximadamente o número de pessoas que irão à festa. Entretanto, não viu as peças de roupa nem o público. Desculpem. Se compararmos o conteúdo da física com o que é o mundo corpóreo, não encontraríamos mais que similitude. São como dois idiomas diferentes que só permitem a tradução. A física não passa de correspondência simbólica. Por que sabemos que a física é isso? Porque são muitas as correspondências igualmente possíveis. Como é possível, nas formas mais diversas, a ordenação das coisas? Em certa ocasião solene, Einstein resumiu a situação da física enquanto modo de conhecimento com estas palavras. Em 1918, o discurso de Max Planck, em seus 60 anos. Abre aspas, a evolução de nossa ciência mostrou que, entre as construções teóricas imagináveis, sempre há em cada caso uma que demonstra decididamente sua superioridade sobre as demais. Ninguém que começa bem o assunto negará que o mundo de nossas percepções determina praticamente sem equívoco qual sistema teórico escolher. Contudo, não há nenhum caminho lógico que conduza aos princípios da teoria, fecha aspas. Ou seja, muitas teorias são igualmente adequadas e, falando a rigor, a superioridade de uma se funda meramente em motivos práticos. Os fatos a recomendam, mas não a impõem. Só em certos pontos o corpo doutrinal da física toca o real da natureza. São os experimentos. Poder-se-ia variar aqueles sempre que permanecem esses pontos em contato. E o experimento é uma manipulação nossa, mediante a qual intervimos a natureza, obrigando-a a responder. Não é, pois, a natureza sem mais e por si o que experimento nos revela, mas só a sua reação determinada frente a determinada intervenção nossa. Por conseguinte, e isso me importa deixar registrada a expressão formal, a chamada realidade física é a realidade dependente e não absoluta de uma quase-realidade, porque é condicional e relativa ao homem. Definitivamente, o físico chama de realidade
ao que acontece quando ele executa uma manipulação. Só em função desta é que esta realidade existe. Diversamente, a filosofia busca como realidade precisamente o que é independente de nossas ações, o que não depende delas, e sim o que essas depende daquela realidade plenária. Foi vergonhoso que, depois de tanta teoria do conhecimento fabricada pelos filósofos, os próprios físicos tivessem de se encarregar de dar a última precisão ao caráter de seu conhecimento, revelando-nos que, longe de ser exemplaridade e o propósito do conhecer, é, a rigor, uma espécie inferior de teoria, distante do objeto que almeja penetrar. Temos, pois, que essa ciência, sobretudo a física, avança fazendo do que sua limitação o princípio criador de seus conceitos, portanto, para melhorar, não tentam utopicamente saltar para fora de sua sombra, superar seu fatal e intrínseco término, mas ao contrário, aceitam-no alegremente e apoiando-se nele, instalando-se dentro dele, sem nostalgias, consegue chegar à própria plenitude. Desculpem. A atitude oposta a essa era dominante do último século, todo o mundo queria ser ilimitado, ser o que não era, o que eram os demais. É o século em que, na música, a de Wagner, não se contenta em ser música, mas quer ser substituto da filosofia e até da religião, e é o século em que a física quer ser metafísica e a filosofia quer ser física. A poesia deseja ser pintura e a melodia música, e a política não se contenta em sê-lo, mas aspira a ser credo religioso, o que é mais desaforado a fazer os homens felizes. Acaso não há, na nova atitude das ciências, que preferem se enclausurar em seu próprio recinto e órbita, um indício de uma nova sensibilidade humana que tenta resolver o problema da vida por um método inverso, aceitando cada ser e cada ofício em seu próprio destino, ficando-se nele e, em vez de extravasar-se ilusoriamente, chegar bem, solidamente até as fronteiras de seu autêntico, intransferível perfil? Fica apontado aqui, de passagem, isso que outro dia veremos frente a frente. E assim, essa recente capítulos diminutivo da física como teoria atuou sobre o estado espiritual dos filósofos, liberando-os para a sua vocação, superada a idolatria do experimento, recluso o conhecimento físico em sua modesta órbita, a mente fica aberta para outros modos de conhecer e a sensibilidade viva para os problemas verdadeiramente filosóficos. Isso não diminui nada a glória da física, pelo contrário, sublinha sua solidez prodigiosa e sua atual fertilidade. Consciente de seu poder como ciência física, hoje desdenha atribuir-se místicas superioridades, que seriam fraudulentas. Sabe-se que não passa disto o conhecimento simbólico. Isso lhe basta. E sendo isso lhe basta, e sendo só isso, hoje é uma das coisas mais formidáveis e dramáticas que estão acontecendo no mundo. Se fosse verdade que a Europa é culta, coisa que está longe de ser verdade, as multidões se aglomerariam nas praças diante dos noticiários para acompanhar cotidianamente o estado das investigações físicas. Pois a situação é de tal fecundidade, esta tão perto dos achados fabulosos, que não há menor exagero em predizer o súbito ingresso numa nova paisagem cósmica, numa concepção do mundo corpóreo profundamente distinta do que nos obrigou até hoje. Essa situação é de tal iminência que eu não poderia dizer, nem os ilustres físicos que me escutam, se este minuto que passa a nova ideia colossal já não saltou em alguma cabeça da Alemanha ou da Inglaterra. Agora vemos que foi uma superstição que nos manteve rendidos ante a chamada verdade científica, fecha aspas.
entende-se a classe de verdade própria da física e disciplinas congêneres. Mas outro fato muito importante contribuiu para a liberação. Lembre, o que foi descrito anteriormente podia ser formulado assim: cada ciência aceita sua limitação e faz dela seu método positivo. O fato que agora vou delinear rapidamente é o passo adiante no mesmo sentido. Cada ciência se faz independente das demais, ou seja, não aceita sua jurisdição. Também aqui a nova física nos oferece o exemplo mais claro e conhecido. Para Galileu, a missão da física consistia em descobrir as leis essenciais que regem os corpos. Entre aspas, além das leis gerais geométricas, fecha aspas, que estas últimas imperavam nos fenômenos corpóreos, não lhes ocorreu duvidar nem por um momento. Por isso não se ocupou em dispor de experiências que demonstrassem a docilidade da natureza e os teoremas euclidianos. Aceitava de antemão como coisa por si mesma evidente e iniludível a jurisdição superior da geometria sobre a física. Ou mesmo em outra forma, acreditava que as leis geométricas eram leis físicas ex abundantia ou em grau eminente. Para mim, o ponto de mais energética genialidade no trabalho de Einstein está na decisão com que se liberta desse preconceito tradicional quando observa que os fenômenos não se comportam segundo a lei de Euclides e se depara com um conflito entre jurisdição geométrica e exclusividade física, não vacila em declarar esta soberana. Comparando sua solução com a de Lorentz, observamos dois tipos mentais opostos. Para explicar o experimento de Michelson, Lorentz resolve, seguindo a tradição, que a física se adapte à geometria. O corpo tem que se contrair para que o espaço geométrico continue intacto e vigente. Einstein, ao contrário, decide que a geometria e o espaço se adaptem à física e aos fenômenos corpóreos. Entretanto, atitudes paralelas nas outras ciências, com tamanha frequência, que me surpreende também não ter visto, sendo considerado em parte alguma esse caráter tão geral e explícito do pensamento recente. A reflexologia de Pavlov e a teoria do sentimento lumínico de Hering são duas tentativas clássicas a estas horas, de construir uma fisiologia independente da física e da psicologia. Nelas se toma o fenômeno biológico enquanto tal, no que tem de alheio à condição comum de fato físico ou psicológico, e se trata dos métodos de investigação exclusivos da fisiologia. Mas onde mais agudamente, quase escandalosamente, aparece esse novo temperamento científico é na matemática. Sua subordinação à lógica havia chegado nas últimas gerações e fazer-se quase identidade, mas eis que o holandês Brouwer descobre que o axioma lógico chamado o terceiro excluído não vale para as entidades matemáticas e que é preciso fazer uma matemática sem lógica, fiel a si mesma, indóxio e a axiomas forasteiros. Não pode nos surpreender, uma vez que vislumbramos essa tendência do novo pensamento, a aparição recente de uma teologia que se rebela contra a jurisdição filosófica, porque até hoje a teologia foi afã de adaptar a verdade revelada à razão filosófica, no intento de fazer admissível para esta e sem razão do mistério. Mas a nova teologia dialética, fecha aspas, rompe de radicalmente com esse uso anexo e declara
a saber de Deus independente e totalmente soberano. Inverte assim a atitude do teólogo, cuja tarefa específica consiste em considerar desde o homem as suas normas científicas, a verdade revelada, portanto, falar sobre Deus desde o homem. Isso dava uma teologia antropocêntrica, mas Barth e seus colegas invertem o procedimento e elaboram uma teologia teocêntrica. O homem, por definição, não pode saber nada sobre Deus partindo de si mesmo e sua mente intra-humana. É um mero receptor a saber que Deus tem em si mesmo e que envia ao homem em fragmentos mediante a revelação. O teólogo não tem nada a fazer, não tem de fazer outra coisa a não ser purificar a sua ovelha, por onde Deus lhe insufla a própria verdade, a verdade divina e imensurável, com qualquer verdade humana e, portanto, independente. Dessa forma, a teologia se desatrela da jurisdição filosófica. A modificação é ainda mais notável, pode ser produzida em meio ao protestantismo. Onde a humanização da teologia, sua entrega à filosofia, avançou muito mais do que no campo católico. Portanto, a propensão diametralmente oposta à de 30 e 40 anos atrás domina as ciências hoje. Naquela época, uma ou outra ciência queria imperar sobre as demais, estender sobre elas seu método doméstico, e as demais toleravam humildemente essa invasão. Agora, cada ciência não só aceita sua manqueira de nascença, como repele toda a pretensão de ser legislada por outra. Essas são as duas características mais importantes do estilo intelectual que se manifesta nesses últimos anos. Eu creio que elas possam levar a uma grande época de intelecção humana, com uma única ressalva. Não é possível que as ciências fiquem nessa posição de intratável independência. Sem perder a que conquistaram, é necessário que consigam se articular umas com as outras, o que não é se submeter. E isso, precisamente isso, só podem fazê-lo de novo alcançarem terra firme da filosofia. Um sintoma claro de que caminham para essa nova sistematização é a frequência crescente que o cientista particular se sente forçado a se banhar pela urgência de seus próprios problemas em águas filosóficas. Mas meu assunto não permite que eu me desvie agora para a consideração sobre o porvir da ciência, e o que insinuei sobre seu presente foi só para mostrar as condições atmosféricas intelectuais que predispuseram o retorno a uma filosofia maior. Corrigido o encolhimento dos últimos 100 anos, o filósofo encontra na combinação do ar público nova coragem para também se fazer independente e fiel à limitação de seu destino. Mas há outro motivo mais forte. Mas há outro motivo mais forte que os apontados para que seja possível no renascimento filosófico. A tendência de cada ciência a aceitar sua própria limitação e a se proclamar independente são somente condições negativas suficientes para tirar os impedimentos que, durante um século, paralisam a vocação filosófica, mas não a nutrem nem a provocam energicamente. Por que o homem volta então à filosofia? Por que volta a ser normal a vocação para ela? Evidentemente volta a ser uma coisa pela razão essencial que levou ela a primeira vez. Senão, o retorno carece de sinceridade, é uma falsa volta, um fingir voltar. Isso nos obriga a colocar a questão de por que ocorre ao homem em absoluto fazer filosofia. Por que ao homem ontem, hoje e sempre lhe ocorre filosofar? Convém esclarecer essa coisa que costuma chamar de filosofia para depois poder responder ao porquê, entre aspas, desse exercício. Nessa nova ótica,
Nossa ciência reaparece com as características que teve em todas as suas épocas louçãs, se bem que o progresso do pensamento module aquelas de forma nova e mais vigorosa, o que é aos nossos olhos a filosofia ressurgente. O que é aos nossos olhos a filosofia ressurgente? Vou responder essa pergunta com uma série de traços, mediante a fórmulas que, pouco a pouco, nos dias subsequentes, irão revelando todo o meu sentido. Primeiro, a que eu corria a dizer seria definir a filosofia como conhecimento do universo, mas essa definição, sem ser errônea, pode deixar escapar precisamente tudo que há de específico e peculiar ao dramatismo e o tom da heroicidade intelectual, que a filosofia é só filosofia. Mas a definição, sem ser errônea, pode deixar escapar precisamente tudo o que há de específico, o peculiar dramatismo e o tom de heroicidade intelectual em que a filosofia, e só a filosofia, vive. Essa definição parece de fato um contraposto a que poderíamos dar à física, dizendo que o que é conhecimento da matéria. Mas o caso é que o filósofo não se coloca diante de seu objeto, o universo, como o físico diante do seu, que é a matéria. O físico começa definindo o perfil desta e só depois começa seu labor a buscar conhecer sua estrutura íntima. Mesmo faz o matemático definindo o número e a extensão, ou seja, todas as ciências particulares começam por definir um espaço, um pedaço do universo, por limitar seu problema que, ao ser ilimitado, deixa em parte de ser problema. Dito de outra forma, o físico e o matemático conhecem de antemão a extensão e os atributos essenciais de seu objeto. Portanto, começam não com um problema, mas com algo que dão ou tomam por sabido, mas o universo, em cuja pesquisa o filósofo parte audaz como um argonauta, não se sabe o que é. O universo é um vocábulo enorme e monolítico que, como uma vasta e vaga gesticulação oculta, mas que enuncia este conceito rigoroso. Tudo quanto há, entre aspas. Isso é, a princípio, o universo. Isso, notem bem, nada mais que isso, porque quando pensamos no conceito tudo quanto há, entre aspas, não sabemos que seja isto que há. A única coisa que pensamos é o conceito negativo, a saber, a negação do que seja só parte, pedaço, fragmento. Portanto, o filósofo, diferente de qualquer outro cientista, embarca em direção ao desconhecido enquanto tal. O mais ou menos conhecido é a partícula, porção esquirola do universo. O filósofo se coloca diante de seu objeto numa atitude distinta da de qualquer outro conhecedor. O filósofo ignora qual seja seu objeto e dele sabe somente: primeiro, que não é nenhum dos demais objetos; segundo, que é parte integral autêntico de um todo, que não deixa nada de fora e por isso mesmo o único que se basta. Mas precisamente nenhum objeto conhecido ou suspeitados possui essa condição, portanto o universo que é radicalmente não sabemos, que é absolutamente ignoramos em seu conteúdo positivo. De outro ponto de vista, poderíamos dizer às demais ciências que lhe é dado seu objeto. Mas o objeto da filosofia como tal é precisamente o que não pode ser dado, porque tudo, porque não é dado, terá de ser, em sentido muito essencial, buscado e perenemente buscado. Não há nada de estranho no fato de que a própria ciência tem de começar buscando seu objeto, isto é, que até em seu objeto assunto já é problemática. Tenha uma vida menos tranquila que as outras e não goze à primeira vista do que Kant chamava der Scherengang. Esse passo seguro e tranquilo e burguês a filosofia nunca terá, porque é puro heroísmo teorético. Também ela será como seu objeto a ciência universal absoluta que se busca. Assim, a chama
o primeiro mestre da nossa disciplina, Aristóteles, filosofia, a ciência que busca. Mas tampouco na definição supracitada, filosofia é o conhecimento do universo. O conhecimento significa, mesmo que nas ciências particulares, o conhecimento em seu sentido estrito e primário significa solução positiva concreta a um problema. Quer dizer, penetração perfeita do objeto pelo intelecto de seu sujeito. Entretanto, o conhecimento fosse só isso, a filosofia não poderia comprometer a sê-lo. Imagine vocês que a nossa chegasse a demonstrar que a última realidade do universo é constituída por um ser absolutamente caprichoso, por uma vontade aventureira e irracional. Isso acreditou, de fato, descobrir Schopenhauer. Aí não faria sentido a penetração total do objeto pelo sujeito. Essa realidade racional seria opaca à intelecção, contudo, não há dúvida de que ela seria uma perfeita filosofia, não menos perfeita que as outras para as quais, ao ser ela, em sua integridade transparente, o pensamento dócil, a razão, a ideias básicas de todo o racionalismo. Temos, pois, que superar o sentido do termo conhecimento e notar que esse, de fato, significa primariamente esse pleno ingresso do pensar no universo. Haverá uma escala de valores de conhecimento segundo maior ou menor aproximação desse ideal. A filosofia deve começar por definir aquele conceito máximo, ao passo que se deixa abertos os graus inferiores dele, que serão todos por fim, noutra medida, modo de conhecer. Por essa razão, eu proponho que, ao definir filosofia como conhecimento do universo, entendemos o sistema integral de atitudes intelectuais na qual se organiza metodicamente a aspiração ao conhecimento absoluto, o que é decisivo, pois para que um conjunto de pensamento seja filosofia, que é a reação do intelecto perante ao universo, seja também universal, integral, que seja, em suma, um sistema absoluto. Portanto, a obrigação constitutiva da filosofia é tomar posição teorética, enfrentar-se como todo o problema, o que não quer dizer resolvê-lo, mas sim demonstrar positivamente sua insolubilidade. Isso é o que é característico da filosofia em relação às ciências, mas esta encontra um problema insolúvel para elas. Simplesmente deixam de tratá-lo. A filosofia, ao contrário, admite desde o início a possibilidade de que o mundo seja um problema em si, mesmo insolúvel. A demonstração disso seria